Lucas 22, versos 54 a 62, na NVI diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? O apóstolo Pedro, ou, na verdade, a sua conduta diante de uma situação de dificuldade, está no centro das atenções de Lucas nesse texto aqui, quando ele descreve essa história. Antes da gente refletir no texto que nós lemos, algumas considerações elas são necessárias aqui, que nós lidamos, tanto aqui quanto aqueles que acompanham de casa, com pessoas com tempo diferente de vida cristã. E muitas pessoas nem conhecem, talvez, ainda que soubessem do fato, né, da negação de Pedro, talvez nunca tinha lido até esse momento aqui, aonde que está na Bíblia o que fala sobre isso. Então, algumas considerações eu quero fazer aqui, porque elas são necessárias. A primeira delas é que os 4 evangelhos contam que Pedro negou a Jesus. Porque nós temos os evangelhos, são 4 evangelhos, nós temos, às vezes, histórias em 2 não tem, algumas histórias estão nos 4, algumas histórias estão no evangelho só, os outros não falam sobre aquilo. Mas nesse caso aqui, quando se trata da negação de Pedro, nós vamos encontrar nos 4 evangelhos. Todos eles reproduzem essa cena de Pedro negando a Jesus. O Pedro, ele era uma importante figura entre os 12 apóstolos. Ele fazia parte daqueles 3 mais achegados a Jesus, né? Então, Jesus sempre chamava para junto de si o Pedro, Tiago e João. Portanto, o Pedro, ele faz parte desse grupo mais restrito dos 12 apóstolos. E mais que isso, o Pedro ele tem uma certa proeminência. Porque dentre os 3 ele se destaca, porque ele é impetuoso. Ele é falante. E ele demonstra a característica de um líder arrojado. Então ele aparece mais. Ele erra muitas vezes por excesso de iniciativa. Ele está sempre pronto. E na prontidão dele, muitas vezes, ele acaba escorregando em alguma coisa. Outra consideração a ser feita aqui, que também é importante, é lembrar que os evangelhos destacam algumas conversas importantes de Jesus com Pedro. E essas conversas de Jesus com Pedro, ora ele é elogiado por Jesus, ora ele é criticado, repreendido por Jesus, mas sempre dando peso à figura de Pedro como alguém que estava sendo preparado para ser um grande líder. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos contam com o mesmo escritor, né? A mesma pessoa que escreveu. E, na verdade, quando você lê Lucas e logo em seguida você lê Atos, né, tirando o João do meio, você tem a impressão de que, na verdade, se trata de um escrito só em 2 volumes. Porque tem uma certa continuidade, né, entre um e outro. Como no volume 2, né, que é o livro de Atos, Pedro ele terá um papel muito importante no impulso inicial da igreja, da chamada igreja primitiva. Parece que no Evangelho de João, que é o volume 1, desculpa, o Evangelho de Lucas, né, que é o Evangelho, o tomo 1 lá, né, o volume 1, o Lucas ele tem todo um cuidado ao narrar sobre Pedro. Porque ele precisa justificar como que um homem tão cheio de altos e baixos
enquanto caminhava com Jesus, como que no volume 2, que é o livro de Atos, ele vai se tornar um líder destacado. Então Lucas descreve todas as cenas que Pedro aparece, ele aparece bastante, com muita cautela, com muito cuidado. E Lucas, diferente das outras narrativas desse mesmo episódio aqui da negação de Pedro, que a gente vai encontrar nos outros evangelhos, ele descreve a conduta de Pedro sempre citando o nome de Pedro antes. É uma coisa muito curiosa, porque as outras narrativas usam um pronome, né, falando ele. Mas Lucas, o quanto pode, ele põe o nome do Pedro. Em tudo que Pedro faz, né? Ele não fala dele, ele fala do Pedro. Ele nomeia quem é a pessoa. Porque ele quer, de certa forma, destacar a figura desse homem. O comportamento de Pedro é descrito nesse texto que nós lemos, citando 7 ações. Versículo 54, Pedro os seguia à distância, é uma ação de Pedro. Outra ação de Pedro, versículo 55, é que Pedro sentou-se com eles. Outra ação, versículo 57, diz que ele, Pedro, negou. Verso 58 diz que Pedro responde quando estão dizendo que ele fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus. Versículo 60 também diz que Pedro responde, mas tem versões que traduzem que Pedro insistia, que ele não era do grupo dos discípulos. O verso 61 diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor, é uma outra ação dele. E por fim, no verso 62, diz que Pedro, saindo dali, ele chorou amargamente, né? O texto termina com esse choro amargo de Pedro. A negação de Pedro é para nós um ponto marcante na sua trajetória. Numa classificação natural, na nossa cabeça, na nossa mente, a gente considera que depois da traição de Judas, Pedro negando Jesus representa a crise mais aguda dentre o grupo de Jesus, especialmente entre os 12 apóstolos. Se você lê os evangelhos sem saber o que vai acontecer depois, a impressão que dá é que a igreja de Jesus, ainda iniciando, ela vai fechar. Ela vai fechar. Porque é um que trai, é os discípulos que fogem, é o Pedro, que parecia ser assim, o maior investimento de Jesus. Após todas as fichas nele, ele vai dar um impulso inicial na igreja. Ele aparece negando Jesus 3 vezes. A negação é também uma forma de traição, como a de Judas. Mas o desfecho é diferente. Porque enquanto Judas, depois de trair, diz que ele fica tão chocado, angustiado com o resultado da traição, e ele acaba então se suicidando, Pedro, por sua vez, ao se deparar com Jesus, olhando para ele, diz o texto que ele chora amargamente. E Pedro então resolve viver inteiramente por aquele que antes ele havia negado. E quando a gente olha para o livro de Atos, nós percebemos a coragem, a disposição do Pedro. Alguém que está sendo preso e está disposto até a morrer por Jesus. Depois que ele nega, ele se levanta. E ele surge então como alguém que afirma, reafirma e confirma a sua fé em Jesus. Com isso, a gente deve concluir que a negação de Pedro representa um momento pontual e negativo na carreira do Pedro. Mas não é o Pedro em sua essência. Ele não pode ser lembrado por sua negação. Porque isso não é tudo o que o Pedro representava, especialmente para o Senhor Jesus Cristo. E uma última consideração que eu queria fazer é que a negação de Pedro, ela forma um contraste entre a sua coragem e a sua covardia. Coragem esboçada no momento em que Jesus estava sendo preso no Getsemane. Porque diz que Jesus vai ser preso. Chega lá um grupo mandado pelo sumo sacerdote. E diz que Pedro, corajosamente, ele decepa a orelha
de um servo do sumo sacerdote, que João 18:10 vai dizer que o nome dele era Malco. Só que a covardia dele é negar aquele com quem ele andou e aprendeu e tanto o abençoou por 3 anos. Como que pode? Depois de um ato de coragem tão notório a ponto de enfrentar aqueles que vinham prender Jesus, sozinho, agora Pedro se acovarda e nega Jesus. Parece ter se esquecido de tudo que ele viveu nos últimos 3 anos da sua vida. Na verdade, faltou a Pedro se posicionar em face do sofrimento de Jesus. O texto é um alerta para a possibilidade que qualquer um de nós tem de nos acovardar e negar Jesus diante das pressões que possam surgir no nosso caminho. E também o texto é um estímulo a nos posicionar como discípulos do Senhor. Não é difícil, ao meditar no que aconteceu com Pedro, concluir que quando a gente não se posiciona, é possível chegar à negação de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que Pedro não acordou naquela manhã, na manhã daquele dia, pensando assim, hoje eu vou negar Jesus. É isso que eu estou querendo fazer no fim do dia. Não é isso que Pedro queria fazer, mas ele acabou fazendo. Eu tenho certeza que nós estamos ainda no início do ano e não é o que você está querendo fazer ao longo desse ano. Mas você pode acabar fazendo. Porque todos nós estamos sujeitos, quando a gente não se posiciona como discípulo de Jesus, e quando a vida aperta, e a vida vai apertar, nós podemos chegar ao extremo de dizer, olha, eu não sei quem é Jesus, eu não conheço, eu não tenho parte nenhuma com ele. É bom a gente lembrar que o próprio Jesus disse, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é Mateus 10:33. E também Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 12, ele diz, se o negamos, ele também nos negará. O chamado de Deus para nós é posicione-se. Ao longo do ano, muitas coisas podem acontecer para tirar você da posição. Posição que Deus te colocou, para a qual Deus te chamou, de um discípulo de Jesus. De deslocar você da posição de discípulo apaixonado, grato, que eu tenho certeza que você quer ser, e fazer com que você assuma uma postura fria, de afirmar assim, eu não conheço. Por isso é importante a gente meditar nesse texto, nessa história tão conhecida nessa noite. E ao final a gente pensar assim, nós precisamos nos posicionar. Firmar numa posição. Porque quando a gente não se posiciona, nós estamos assumindo um risco de sermos levados pelas pressões. E quando a gente menos espera, nós estamos negando aquele que nos salvou, que tanto fez por nós, que deu a sua vida em nosso lugar. Então eu queria que você pensasse comigo em 3 palavras que definem esse episódio aqui da negação de Pedro. A primeira palavra é a palavra afastamento. Veja que no versículo 54 diz assim, então prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Aí o texto diz assim, Pedro os seguia Jesus, seguia aquele pessoal que estava levando ele de longe. Ficou de longe seguindo. Todos nós estamos sujeitos a nos afastarmos de Deus. Especialmente se nós ignorarmos que o afastamento das coisas de Deus é um processo sutil. Porque quando você olha para um versículo como esse, você diz, não tem nada demais. Inclusive eu li essa semana, para preparar esse sermão aqui, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que é uma dissertação de mestrado. Onde quem escreve estava tentando provar para o leitor a inocência do Pedro. E dizendo assim que o Pedro
ele fez o que Jesus falou. Porque Jesus tinha dito para ele, quando ele tentou cortar a orelha lá, né, cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, Jesus falou assim, olha, guarda a espada. Não se envolva com isso. Ele fala, Pedro está obedecendo, ele não se envolve. Ele fica espiando de longe. Eu não acho que o Espírito Santo e o autor bíblico vai preservar o texto apenas para nos informar que Pedro estava obedecendo Jesus. Não me parece isso. Toda a história é muito negativa. Está tentando chamar a atenção para o processo. Falando-se em português bem claro, para o imbróglio que o Pedro se meteu. E tudo começa quando ele resolve, ou você vai embora, já que seu mestre foi preso, vai embora, vai se esconder, ou você fica mais perto dele. Mas tudo começa com essa espiadinha de longe, sabe assim? Tô, mas não tô. Faço parte, mas se alguém perguntar, eu digo que não. Processo sutil. Eu estou lá, mas não estou lá. E veja o que houve com Pedro. Momentos antes, eles esboçavam um heroísmo, a ponto de se levantar como grande defensor do seu mestre. Mas agora, diz que Pedro, ele não, parece não ser o mesmo. A valentia dá lugar ao receio, que o mantém a uma certa distância, chamada distância segura. O que nós conhecemos como a chamada zona de conforto, né? Eu fico de um ponto que eu vejo o que está acontecendo, mas eu não me envolvo com aquilo. Aquilo não me prejudica. Então eu crio uma distância segura. Esse seguir Jesus de longe se torna emblemático. Porque traduz o início de um processo que culmina na negação. E veja como que o processo ele vai sendo sutil. Porque diz que ele toma distância de Jesus. Daqui a pouco, acender uma fogueira ali. Ele se assenta com quem está em volta da fogueira. Daqui a pouco alguém diz assim, mas você não estava com ele? Ele nega. Mas é um processo. Não começa pela negação. Começa pela tomada de distância. Que talvez, como essa dissertação que eu li, tenta dizer assim, não, isso era uma estratégia prudente. Ou como a gente usaria um termo moderno, eu só estou tirando um pouco o pé. Então, assim, talvez você começou a falar, não, eu vou tirar um pouco o pé. Ano passado eu entrei de cabeça na igreja, eu fiz muita coisa, eu me desgastei, eu me debati com irmãos, eu suei a camisa, eu empreguei recursos. Esse ano eu vou tirar um pouco o pé. E esse tirar um pouco o pé, perigoso, que pode ser o processo, o início de um processo. Começa tirando o pé. Então assim, o ano passado, nossa, eu participava de tudo. Eu era um crente assim, fervoroso, eu estava em todo lugar. O pastor piscou, estou lá. Esse ano eu vou tirar um pouco o pé. Vou vir num culto aqui, culto ali. Vou dar uma medida de prudência. Eu vou me afastar um pouquinho. Processo sutil que vai começando. E o texto vai dizendo que Pedro toma lugar entre os homens que não eram discípulos de Jesus. Na verdade, se você olhar na sua Bíblia, João 18, que é o texto paralelo, está falando a mesma história, lá vai dizer que são os guardas que acendem essa fogueira. São os guardas da casa do sumo sacerdote. São os guardas que foram buscar Jesus lá, que prender Jesus. São eles que acenderam essa fogueira. E é entre eles que Pedro se assenta. Então você imagina com quais pensamentos, com quais falas, o Pedro tem que se compactuar. O que você imagina que guardas, depois que vão lá e prendem Jesus, e agora acende uma fogueira, o que você acha que eles conversam? Sobre isso. Talvez dizendo assim, eu achei que ia ser muito mais difícil.
Ah, um bando de fracote. Que lá, coitado, valentão, né? Foi lá e levantou, quis cortar uma orelha do... Ah, pessoal todo... Um movimentinho, né? Não vai dar em nada mesmo, né? Que bom que terminou. Talvez conversassem, zombassem. E o Pedro diz que ele está no meio daquilo ali. E como que a gente não pode associar o que está acontecendo aqui ao Salmo capítulo 1? Porque Salmo 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. E o que Pedro está fazendo, ele está sentado na roda dos zombadores. Fazendo o que ali? O que você está fazendo aqui? Se você tinha a posição de discípulo de Jesus, você tinha a posição de ser a projeção de Jesus para o líder da igreja. Mas agora, ele está ali, ó, em volta de uma fogueira, ouvindo conversas, risadas, piadas, chacotas do mestre dele. Processo sutil. Não começou por aí. Ele não chega para a fogueira. Começa ele vendo Jesus de longe, ele acompanhando de longe, ele vai se aproximando. E o que ocorre depois é a triste realidade que Jesus já havia previsto. Antes do canto do galo, Pedro nega Jesus 3 vezes. E 3, porque significa perfeitamente, totalmente, completamente negado. Negou bonito. É isso que a gente poderia dizer, né? O Pedro negou bonito. Negou 3 vezes. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Ele tinha dito, não, imagina. Esqueceu tudo que Jesus falou. E agora está negando Jesus. Então, essa é a primeira palavra que eu queria que você pensasse nessa noite. Afastamento. É aí que tudo começa. Quando a gente não se posiciona, nós estamos sujeitos a um afastamento, a entrar num processo sutil de afastamento. Porque Pedro, assim como nós, ele era mais frágil do que ele imaginava. E nós somos mais propensos a nos afastar de Jesus do que estamos dispostos a admitir. A gente precisa fazer um esforço para ficar perto de Jesus, porque na verdade, naturalmente, a gente vai se afastando dele. Isso é perigoso. Por isso pense, várias vezes no ano, talvez vá aparecer diante de você a possibilidade do afastamento. Eu vou me afastar. Eu vou tomar distância. Eu vou ver o que acontece. Né? Tem gente que faz isso, né? Eu vou ver o que acontece. Deixa eu ficar uns 3 domingos fora da igreja, ver se o pastor liga para mim. Vou fazer um teste. Ver se a igreja é amorosa. Ver se alguém sente a minha falta. Presta atenção. Isso pode ser o início de um processo de um afastamento sério, que vai culminar na negação de Jesus. Você vai acabar dizendo para alguém, eu não conheço Jesus. Apesar de tudo que ele já fez por você na sua vida. Então pense, posicione-se. Posicione-se para se afastar da possibilidade de negar a Jesus. Uma segunda palavra que eu queria que você pensasse, que resume bem esse episódio aqui, é a palavra aproximação. O verso 61 diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Diante do trágico afastamento de Pedro, há no sentido contrário, um olhar amoroso. Um olhar que quer se aproximar para resgatar e encurtar essa distância entre eles. A forma como a narrativa flui nos faz perceber que Deus, na pessoa de Jesus, é extremamente misericordioso. É interessante que diante de tantas falas de Pedro negando a Jesus, ele nega Jesus. Em contrapartida, Jesus não fala nada. Mas Jesus olha profundamente para Pedro. A distância que o Pedro decidiu ficar. Jesus olha para ele. E esse olhar fala
tanta coisa. O que aquele olhar diz foi suficiente para jogar Pedro no chão e para fazer Pedro se lembrar do que Jesus havia dito para ele. O olhar que aproxima faz Pedro também se aproximar. E faz Pedro se aproximar do que ele havia escutado, do que ele havia ouvido de Jesus. Quanto significado num olhar só. Eu sei que você fica pensando assim, mas o que aquele olhar dizia? Que talvez, na nossa perspectiva humana, tem coisas que a gente gostaria que aquele olhar dissesse. Talvez a gente gostaria que Jesus olhasse para Pedro e dissesse assim, você ainda me paga. Porque a gente tem um olhar assim, né? Um olhar que sai uma legenda assim, você ainda me paga. Te pego na esquina. Vamos conversar lá fora. Talvez você gostaria que o olhar de Jesus dissesse isso. Talvez a gente gostaria que o olhar de Jesus dissesse, espera só para ver. Espera só para ver. Você vai achar o que é teu ainda. Que fosse um olhar de vingança de Jesus. Ou quem sabe, aquele olhar assim, que decepção, hein, Pedro? Não esperava isso de você, hein? Puxa, tantos anos investindo, tanta coisa você viu acontecer. Expressão popular que a gente usa aqui, né? Enfiou o pé na jaca. Como que pode? Eu não esperava isso de você. A gente gostaria que o olhar de Jesus dissesse isso, mas na verdade o olhar de Jesus não disse nada disso. O olhar de Jesus dizia, lembra do que eu te disse? Só isso. É um olhar amoroso. É um olhar que o texto diz que fez Pedro se lembrar do que Jesus disse. Enquanto os movimentos de Pedro eram para se afastar de Jesus, os de Jesus eram para aproximar Pedro. Ainda que por apenas um olhar. Jesus ficou só olhando para ele, não podia falar com ele. Você resolveu tomar essa distância, daqui eu te olho. E só nesse olhar, Jesus fez com que Pedro se lembrasse do que ele havia dito. Se Jesus fixasse em você os olhos agora, do que você se lembraria? Se Jesus estivesse olhando para você, como você se sentiria? O que seria despertado dentro de você? Jesus havia alertado Pedro, mas veja como que nesse processo de afastamento, na busca por uma posição mais confortável, nós podemos, à semelhança de Pedro, nos esquecer completamente dos alertas de Deus. E é exatamente isso que acontece com Pedro. Na hora da pressão, na hora de tentar escapar, de salvar sua própria pele, de pensar em ocupar uma posição muito mais confortável, ele se esquece completamente do que Jesus tinha falado. Que Jesus tinha falado para ele. Satanás está querendo peneirar vocês como trigo. Mas ele olha para Pedro e fala, Pedro, fica atento. E o Pedro agora está lembrando disso. Ele tinha falado. E olha que não fazia tempo que Jesus tinha falado. Mas ele já havia esquecido do que Jesus tinha falado. Por isso, pense nessa palavra. Enquanto você está praticando, ou vai praticar ao longo do ano, um afastamento de Jesus, o que Jesus vai insistir com você é em aproximação. Ele vai querer aproximar de você, de onde você estiver, aonde você escolher ficar. Jesus vai olhar para você e vai dizer, lembra das coisas que eu te ensinei. Lembra do que eu te falei. E tenta voltar. Tenta retornar mais uma vez. E uma última palavra que define bem o episódio da negação de Pedro é a palavra arrependimento. Versículo 62 diz assim, saindo dali, Pedro chorou amargamente. Amargamente. Como resposta ao olhar de Jesus, Pedro se arrependeu. Pedro sentiu a dor interna de ter deixado a posição de um discípulo tão ousado, tão valente, para fazer o papel de alguém que nega até conhecer Jesus.
Quanta coisa deve ter passado na cabeça de Pedro. A convocação de Jesus para ser seu discípulo. Talvez passou pela cabeça de Pedro a primeira vez que eu vi, primeira vez que nós cruzamos o olhar. Talvez passou na cabeça dele a pesca maravilhosa, que ele nunca havia experimentado isso na vida dele. Jesus fez ele pescar, as redes quase se arrebentavam de tanto peixe que ele pescou naquele dia. Talvez ele se lembrou do dia em que Jesus o fez andar sobre as águas. Quando ele disse para Jesus, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. Jesus falou, vem. E diz que ele andou sobre as águas. Que momento memorável, inesquecível. Aquele olhar está fazendo Pedro se lembrar dessas coisas. Os milagres que ele viu Jesus fazer. A tempestade que assustava tanto, mas Jesus foi lá e fez acalmar. E agora então Pedro tinha acabado de negar Jesus. Quanta dor aquele olhar provocou. Por isso Lucas diz, Pedro chorou amargamente. Ele chora. Porque agora ele põe a mão na cabeça e pensa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Para que fazer isso? Por que eu fui me afastar? E agora então ele me olha com tanto amor, com tanta vontade de se aproximar. E eu querendo me afastar cada vez mais dele. Arrependimento é sempre o caminho da restauração. Foi esse choro amargo que levou Pedro a se reconciliar com Jesus mais tarde. Quando lá na beira do mar, Jesus fez com que ele reafirmasse também 3 vezes. Você me ama, você me ama, você me ama. E Pedro 3 vezes diz a Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. 3 vezes para ser completo, para ser pleno. Para do jeito que negou bonito, também amar bonito. Agora eu vou amar bonito o Senhor também. Talvez você tenha que orar nessa noite. Talvez você tenha que dizer para Deus, Deus, eu preciso estar mais atento nesse ano. E eu preciso me posicionar para que eu não venha me afastar do Senhor. Mas para isso, agora, eu preciso que o Senhor me ensine a chorar, a me quebrantar, sentir a dor interna de saber que eu posso negar a Jesus, mas eu não quero. E eu preciso estar atento. Qual o caminho, quais escolhas que eu estou fazendo, por onde eu estou andando. O Salmo 34, 18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto sempre de quem tem o coração quebrantado. Ele salva aqueles que têm o espírito oprimido. Quando Pedro chora amargamente, ele sai do afastamento, se aproxima de Jesus. Volta ao relacionamento, resgata o relacionamento. Porque o arrependimento, ele faz isso. Foi o arrependimento que fez com que Pedro voltasse à posição de discípulo. Você se considera discípulo de Jesus? Você se acha um discípulo de Jesus? Se você é discípulo, posicione-se. Discípulos precisam estar alertas para esse processo sutil de afastamento de Jesus. Discípulos têm que agradecer pela aproximação tão amorosa de Deus, olhando para nós e buscando a nós, como Jesus fez com Pedro. Discípulos expressam arrependimento, voltam à posição que Deus chamou para ocupar. Sendo sal da terra, luz desse mundo, ocupando a posição de alguém que vai influenciar o mundo e não vai se deixar influenciar pelo mundo que está lá fora. Para se posicionar, o Pedro ficou entre o conforto e o confronto. Percebeu? De um lado, Pedro tem o conforto da fogueira dos guardas. Do outro lado, ele tem o confronto do olhar de Jesus. Para onde eu corro? Para onde eu vou?
Quando Pedro chora amargamente, ele abandona o conforto da fogueira e abraça o confronto amoroso de Jesus. Eu não quero negá-lo. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 21, quando nós lemos Atos inteiro, né, até o capítulo 12, que é quando ele aparece, Pedro se ergue como líder mais destacado na primeira fase da igreja primitiva. Eu já disse que outras vezes, no livro de Atos, nós temos duas locomotivas que puxam o trem da igreja. Uma dessas locomotivas é o apóstolo Pedro. O outro será o apóstolo Paulo. Mas até o capítulo 12, Pedro é o grande líder. Esse homem que negou Jesus, mas que chorou amargamente, que entre o conforto e o confronto, resolveu ir para Jesus, porque entendeu que o confronto era amoroso, tinha intenção de abraçá-lo, de resgatá-lo e de usá-lo para a glória e para a honra do nosso Deus. Vamos orar por isso, vamos pedir que Deus nos ajude. Como eu disse, você não está planejando durante esse ano, eu tenho certeza, negar Jesus. Não é isso que você quer. Mas é preciso estar atento. Porque se houver um afastamento, você pode chegar lá. Se você não entender a proposta que Deus tem de aproximação, você vai chegar lá. Se não houver um arrependimento sincero, você vai chegar lá. Evite. Não entre num processo sutil, mas evite. Se posicione diante de Deus. O ano só está começando. Diga para Deus, Deus, esse ano eu quero tomar minha posição de discípulo. Eu não vou tirar o pé, não. Eu vou continuar firme. Eu vou me envolver cada vez mais. Eu quero estar próximo de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero ser um discípulo que é sal da terra, que é luz desse mundo também. Vamos ficar de pé? Eu queria desafiar você, fazer um apelo ao seu coração. Se você sente o desejo de colocar a sua vida na presença de Deus de uma forma simbólica, sai do seu lugar, vem aqui à frente, diga para Deus, Deus, o ano só está começando, eu preciso me posicionar, eu preciso estar mais diante do Senhor. Eu tenho medo, na minha fraqueza humana, eu tenho medo de que eu possa vir a negar a Jesus. Por isso eu quero assumir uma postura. Eu quero ter uma posição melhor diante de Deus. Quer fazer isso? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Nós vamos dizer para Deus, Deus, nós estamos nos posicionando como discípulos de Jesus.